Olá, saudações a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Antônio, aqui do CPTEC, seja muito bem-vindo. Na aula de hoje, que é uma aula de geometria analítica, nós vamos verificar a condição de alinhamento entre pontos no plano cartesiano. Esse aí é o título da nossa aula de hoje. Se você está estudando geometria analítica, fica com a gente até o final para você entender esse conceito, que é um conceito muito importante. Considere três pontos no plano cartesiano. Esses pontos são representados pelas letras A, B e C. O ponto A tem as coordenadas x de A e y de A. Ponto B tem suas coordenadas x de B e y de B. E o ponto C também tem suas coordenadas x de C e y de C. Esses pontos, devemos considerar que esses pontos eles são distintos 2 a 2, ok? Ou seja, ponto A e B é diferente, ponto A e C é diferente e ponto B e C é diferente. Existe uma condição para que esses três pontos estejam em linha reta, ou seja, estejam alinhados, que é exatamente o que diz essa primeira figura aqui, tá vendo? Os pontos A, B e C pertencentes a uma mesma linha, tá bom? E na outra figura, os pontos A, B e C não pertencentes a uma mesma linha, ou seja, formando aqui, ó, um triângulo. E qual é a condição para uma situação ou para outra? Bom, pessoal, a condição é essa aqui, ó. Esses pontos, ou seja, A, B e C, eles estarão alinhados, ou seja, pertencem a uma mesma reta, se e somente se acontecer isso aqui, ó, o determinante formado pelas coordenadas desses três pontos for igual a zero. Tá vendo? Na primeira linha aqui dessa matriz, nós temos x de A, y de A e o elemento 1, tá vendo? Nós vamos ter uma coluna aqui unitária, todos com números 1 aqui. E na segunda linha, as coordenadas do ponto B e o número 1 também. E na terceira linha, as coordenadas do ponto C e também o número 1. Se esse determinante for zero, significa que os pontos pertencem à mesma linha, ou seja, estão na mesma reta. Se esse determinante for diferente de zero, os pontos formam um triângulo, tá bom? Vamos verificar alguns exemplos aí? Vamos lá. Verifique em cada caso se os pontos A, B e C pertencem à mesma reta. Bom, item 1, vamos lá. Temos as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C. Vamos então montar aqui um determinante para saber se esses pontos pertencem à mesma reta. Primeiro a gente vai colocar as coordenadas do ponto A, depois as coordenadas do ponto B, as coordenadas do ponto C e lá no final uma coluna toda com elementos unitários, tá bom? E vamos calcular esse determinante aí, tá bom? Uma maneira de calcular esse determinante, você sabe, que é repetindo aqui, ó, as duas primeiras colunas, tá bom? E multiplicando aqui as diagonais principais. Vamos lá, vamos fazer? Então, ó, 0 vezes 1 vezes 1, isso dá 0. Depois, 0 vezes 1 vezes 2, isso dá 0 também. Aqui, 1 vezes 1 vezes 2, isso dá 2. Coloca um sinal negativo, abre um parêntese. Vamos lá, agora voltando aqui, ó. 0 vezes 1 vezes 1, 0. 0 vezes 1 vezes 2, também 0. E 1 vezes 1 vezes 2, isso dá 2. Onde aparece aqui o número 0, nós podemos cancelar, tá bom? Nós podemos suprimir aqui, ó. Então, a nossa expressão ela vai ter o seguinte valor, ó, 2, tá bom? Aqui dentro do parênteses eu também posso cancelar, ó, esses dois zeros que estão aqui. Então, a nossa expressão vai ser igual a 2 menos 2, que dá 0, tá bom, pessoal? Portanto, o determinante é zero, significa dizer que esses três pontos eles estão alinhados, ou seja, eles pertencem à mesma reta. Então, a resposta é essa, pertencem à mesma reta. Vamos para o segundo exemplo? Vamos lá, então. Segundo exemplo, vamos montar aqui o nosso determinante
colocar aqui as coordenadas do ponto A, 1, 0, do ponto B, 0, menos 1, ponto C, 1, menos 2. Última coluna aqui, toda unitária, tá bom, pessoal? E agora eu vou utilizar um método diferente aqui, um método chamado método espiral, tá bom? 1 vezes menos 1 vezes 1, isso dá menos 1. 0 vezes 1 vezes 1, isso vai dar 0. E aqui, ó, 1 vezes menos 2 vezes 0, isso também dá 0. Sinal negativo, abro um parênteses aqui, ó, e agora eu vou fazer nesse sentido aqui, ó, 1 vezes menos 1 vezes menos 1, isso dá menos 1. 0 vezes 0 vezes 1, isso vai dar 0. E por último, 1 vezes menos 2 vezes 1, isso dá menos 2. E agora, colocar um sinal de igual aqui, onde tem 0 eu vou suprimir, tá bom? Então, ficamos com menos 1, menos, dentro do parênteses aqui eu tenho um menos 3. Finalmente, menos 1 mais 3, que dá 2. Como 2 é diferente de 0, pessoal, a nossa conclusão é que no item 2, os pontos A, B e C não pertencem à mesma reta, ou seja, eles não são colineares, eles não estão alinhados. Então, vamos resolver uma outra um pouco diferente agora. Essa questão número 6 aqui, ó. Vamos lá. Os pontos A, B e C pertencem à mesma reta. Qual é a relação entre x e y? Bom, se o problema já está afirmando que esses pontos pertencem à mesma reta, isso quer dizer que o determinante formado pelas coordenadas desses três pontos tem que ser igual a zero. E aí, o que nós vamos fazer agora vai ser substituir aí os três pontos, tá bom? Aqui, ó. X, y e 1, que são as coordenadas do ponto A, menos 3, 1 e 1, 3, 4 e 1. E esse determinante deve ser igual a zero. Nós vamos agora calcular esse determinante em função de x e y, tá bom? Então, x vezes 1 vezes 1, isso dá x. 1 vezes y vezes esse 3 aqui, ó, nós vamos obter 3y. E 1 vezes menos 3 vezes 4, menos 12, tá bom, pessoal? Sinal negativo, abro parênteses. 1 vezes 1 vezes 3, 3. Y vezes menos 3 vezes esse 1 aqui, isso dá menos 3y. E, finalmente, esse x vezes esse 1 vezes esse 4 aqui, nós vamos obter 4x. E isso tudo tem que ser igual a zero. Então, aqui, nós vamos obter uma equação que relaciona o x e o y. Tá bom, pessoal? Então, é só a gente eliminar esses parênteses aqui, simplificar essa equação ao máximo. Observe que nós temos termos semelhantes aqui, ó, a serem reduzidos. X menos 4x, vamos obter menos 3x. Agora, 3y mais 3y, isso vai dar 6y. E menos 12 menos 3, como os sinais são iguais, nós vamos somar e repetir o sinal, tá bom? Isso aqui já é uma resposta, mas observe que todos os coeficientes são divisíveis por menos 3. Então, vou fazer isso, eu vou dividir aqui tudo por menos 3 para encontrar a nossa resposta. Menos 3x dividido por menos 3, isso dá x. 6y dividido por menos 3, menos 2y. E menos 15 dividido por menos 3, isso dá mais 5, igual a zero, né? Porque 0 dividido por menos 3 dá 0.
Essa daqui, então, pessoal, é a relação entre x e y. Encontramos, portanto, o gabarito da nossa questão, letra D está aqui, x menos 2y mais 5 igual a zero. Então, se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se foi importante para você, inscreva-se aí no nosso canal e compartilhe esse conteúdo com pessoas que têm interesse no mesmo assunto. Um grande abraço, até a próxima aula.